Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Destravando Luzeiros. Uma alegria ter você aqui comigo nesse vídeo, onde nós falaremos sobre o tema para vencer é necessário perder. Por mais que você não queira, por mais que essa ideia de perder seja algo muito complicado, eu quero te mostrar nesse vídeo que você pode ter uma visão um pouco diferente. Se você está chegando aqui agora, é importante que você saiba que existem outros vídeos que vão te ajudar a destravar a sua vida pessoal e profissional através do propósito, vídeos que vão te motivar, que vão te trazer estratégias para que você consiga encontrar um caminho, para que você avance, para que você batalhe, lute de fato por aquilo que você deseja, tá? Então, nesse vídeo, caso você ainda não siga o canal, segue, clica ali no sininho para que você fique ligado em tudo que vai estar acontecendo, clica no curtir, depois compartilha esse vídeo também, segue, faz de tudo aí para que você fique ligado em tudo que vai acontecer de agora em diante, tá? Mas bom, sem muita enrolação, eu quero conversar com você sobre o tema para vencer é necessário perder. Bom, a gente já precisa primeiro trazer alguns pontos, né? Dois extremos que muitas vezes a gente se perde. O primeiro extremo é que as pessoas acreditam de alguma forma que diante de uma preparação elas vão alcançar a invencibilidade, né? As pessoas acreditam que é possível vencer sem ter nenhuma derrota, que é possível ganhar todas as lutas, que é possível ganhar em todas as etapas. Por mais que, se você associar essa ideia de perder e de ganhar com esportes, e você acredite que, não, tem pessoas que são invencíveis, nunca perderam. Bom, talvez elas não tenham perdido para determinados adversários, mas elas perderam outras partes durante o processo, né? A renúncia é uma perda, né? Abrir mão de determinadas coisas, né? Para você ganhar uma, você perde outra. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que não existe invencibilidade na vida. A gente vai perder alguma coisa, a gente vai perder algumas coisas ao longo do caminho. As pessoas confundem coragem com invencibilidade. Elas têm medo de perder e aí elas acreditam que o que lhe falta de fato é coragem, mas elas acreditam que essa coragem vai fazer com que elas não percam nunca. E olha que coisa, é impossível você viver isso. Então, de um lado tem ali aquelas pessoas que acreditam que nunca, que elas não podem perder. Olha que coisa, tem um peso nessa, não, perder não é aceitável. Fracassar não é aceitável. O fracasso é um sinal de fraqueza, o fracasso é um sinal de fragilidade, o fracasso é um sinal de que eu não estou pronto ou de que eu não darei certo naquilo. Esse é um ponto. O outro extremo é exatamente as pessoas que acreditam que podem fazer as coisas de qualquer jeito, né? Elas dizem não se importar tanto com o resultado, ou elas demonstram não se importarem tanto com os resultados. Fazem as coisas de qualquer jeito, o que der certo, deu certo, o que tiver que vir, vai vir, o que tiver que ser meu, vai ser meu, né? O mundo vai dar um jeito de trazer aquilo que eu mereço e coisas do tipo. Pessoas que não se preparam, pessoas que não se planejam, pessoas que simplesmente vão deixando de fato a vida levar sem nenhum acompanhamento das coisas que estão acontecendo. Obviamente que isso é um grande erro também. Você simplesmente colocar a sua vida ao acaso, né? Como tem aquela música dizendo, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. E pessoas que vão vivendo de fato distraídas, né? Acreditando que de fato o acaso vai proteger. Bom, talvez isso seja assim um estilo de vida para muitas pessoas, mas eu não aconselho que seja o seu estilo, né? A gente não pode nem ir para um extremo de acreditar que você vai ser invencível,
mas também não pode ir para um outro extremo de acreditar que, bom, fracasso tá tudo bem fracassar, tentar de forma irresponsável e venha o resultado que vier. E aí tem um pouco daquilo que, não, foi sorte, né? Aconteceu o acaso, o destino e coisas do tipo. Quando a gente fala sobre medo, né, as pessoas elas têm muitos medos. E um dos principais medos que elas têm é de fracassar. Ela tem, existe uma cobrança muito grande das pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque, bom, as pessoas elas são boas em cobrar. Não sei se você é casado, se já tem filho, mas todo mundo tem um modelo ideal, né? Então, quando você está namorando, já casou, e aí? Vai casar quando? Já casou, e aí? Vai ter filho quando? Já teve filho, e aí o próximo? Vai vir como? Vai vir quando? E eles, inconscientemente, muitas vezes eles empurram isso porque eles acreditam que, bom, esse é o padrão de sucesso. E aí, quando você não cumpre uma dessas etapas dentro daquele tempo que eles esperam, é como se você estivesse fracassando. E muitas pessoas acabam sofrendo muito porque elas estão em uma faixa etária, de repente uma dessas coisas não aconteceu e elas se veem fracassadas. O fracasso, ele tem duas visões, né? Ele tem a minha visão em relação àquilo que as pessoas enxergam de mim, e também tem a minha própria visão em cima daquilo que eu planejei, daquilo que eu idealizei. E imagina tudo isso dentro da gente, um turbilhão gigantesco, afetando o nosso dia a dia, afetando as nossas escolhas. E aí as pessoas têm medo de fracassar, medo de se tornarem uma vergonha. Elas se sentem envergonhadas pelo fracasso. Elas se sentem envergonhadas de não alcançarem determinados resultados, elas se sentem envergonhadas de repente não ter chegado onde as pessoas criaram expectativas de que elas chegassem. E aí, pelo medo, elas simplesmente nem tentam, elas simplesmente não fazem nada. Talvez você esteja com muito medo de tentar coisas novas agora. Medo de fracassar, medo de não ser bom o suficiente, medo de perceber que não está preparado o suficiente. E aí o que é que faz? Não faz nada. Eu converso com muitas pessoas e, bom, algumas delas falam, eu não sei por onde começar. Algumas sabem, mas simplesmente não começam. E não começam pelo medo. Elas dão muitas desculpas. É porque eu não tenho dinheiro, é porque isso, é porque não aquilo outro. Mas, na verdade, elas não começam porque elas têm medo de encarar a frustração de repente, as coisas não darem certo. De novo, por aquela ideia de ser invencível. E, ao longo dessa minha caminhada, eu também tive muito medo, em muitos momentos, e continuo tendo muito medo. Um frio na barriga terrível, uma coisa assim, difícil, né, até de explicar, porque às vezes você tem até os recursos, eu não falo nem só de dinheiro, às vezes você tem as ferramentas, você tem tudo ali na sua mão, mas ainda assim o medo de não ser aprovado, a aprovação social, né, das pessoas não te validarem, o receio do que as pessoas vão falar. Eu fico gravando vídeos aqui, né, não, ó o defeito, poxa, ele não fez isso no rosto, ó o dente, ó o cabelo, olha tal coisa. A gente se preocupa muito com as nossas vulnerabilidades, né? De ter as nossas vulnerabilidades expostas. E, mais uma vez, isso afeta a construção do nosso futuro. Isso afeta completamente o desencadear da nossa vida. Se você quer destravar a sua vida pessoal, se você quer destravar a sua vida profissional e elas estão linkadas, você precisa, de fato, entender que você vai ter que lidar com o medo de fracassar. E que, na verdade, você vai precisar até mudar a sua mentalidade em relação ao fracasso. E aí, já anota isso. A primeira coisa que você vai precisar entender, ou reaprender, é que falhar é algo bom. Falhar é algo bom. Olha que coisa,
completamente contraintuitivo. Ninguém quer falhar, todo mundo quer vencer, ninguém quer perder. E aí eu chego para você e falo, olha, falhar é bom, perder é bom. Perder é bom. E uma das coisas, uma das frases, né, que possa, assim, um dos aprendizados que eu tive foi através de uma frase de um dramaturgo inglês, que é o Samuel Beckett. Ele fala assim: tente de novo, fale de novo, fale melhor. Olha que coisa. Enquanto muitas pessoas fogem do erro, enquanto muitas pessoas simplesmente correm de todas as formas do erro, ele diz: tente de novo, fale novamente, fale melhor. Qual é a compreensão? Quanto mais você tenta, e aí de repente você não alcança ainda o alvo, você descobre um caminho que não te leva para aquele alvo, e por consequência você fica mais próximo do seu objetivo. Então, a gente precisa aprender a investir em erros, investir na falha. Entenda que eu não estou dizendo para você, como eu falei lá no início, não é para você fazer as coisas de qualquer jeito. Eu estou dizendo que, bom, existe um planejamento, existe uma estratégia, mas existe uma frase também, uma outra frase de um comandante norte-americano que ele diz assim: nenhum planejamento resiste ao campo de batalha. Bom, por mais que você traga possibilidades que possam acontecer dentro de uma guerra, você precisa entender que existem coisas que você não tem como planejar. E aí, você precisa ter muita clareza de qual é a voz do comando, a intenção do comando. Esse comandante, ele fala sobre isso, sobre a intenção do comando. Você precisa ter clareza sobre qual é a intenção do comando. Bom, imagine que você está ali em um campo de guerra e a estratégia é sair do ponto A e ir para o ponto B. Para isso, você monta uma estratégia. Dentro dessa estratégia, existe vários planejamentos, né? Ó, você pode ir por esse caminho, você pode ir por esse caminho daqui, se acontecer tal coisa, faz isso, se acontecer tal coisa. Você monta ali várias possibilidades que podem acontecer. Mas lembre, qual é a missão? Sair do ponto A e chegar no ponto B. Agora imagine que dentro ali do campo de batalha acontece algo e que prejudica todos os planejamentos. E aí você está ali no campo de batalha, perdido, sem plano. O que é que você tem que fazer? Precisa ter clareza qual é a intenção do comando. Sair do ponto A e ir para o plano B, e ir para o ponto B. O que eu quero te dizer é que, bom, pode acontecer as falhas, pode acontecer os erros, mas eu preciso ter clareza de onde eu quero chegar. Eu preciso sair do ponto A e ir para o ponto B. Se esse caminho não deu certo, eu vou achar um outro caminho, não vou desistir. E aí, uma outra frase também bastante conhecida, do Thomas Edison, ele fala assim: eu não falhei 10.000 vezes. Apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Olha a mentalidade. Olha a mentalidade. Investir no erro é continuar tentando, claro, não é teimosia, é persistência, é tentando, ajustando. São formas diferentes de se fazer aquilo. É tentar, é continuar investindo em coisas que te aproximem do acerto. Talvez você não tenha acertado agora, mas vai acertar. Recentemente, eu passei por uma situação dessa. Eu fiz um investimento e me expus dentro desse investimento. Precisava fazer algumas tarefas, algumas missões e, bom, segui um passo a passo, segui um padrão, e o que foi que aconteceu? Eu falhei. Eu não tive o resultado que eu queria, eu não tive a resposta que eu esperava. E olha que coisa. Ao primeiro momento, eu fiquei, obviamente, muito triste, muito chateado, porque as coisas não saíram como planejado. Mas logo em seguida, eu me lembrei dessa frase do Samuel: tente de novo, fale novamente, fale melhor. E aí
eu percebi que agora, depois de ter feito essa tentativa, eu tenho o passo a passo de tudo que eu fiz, quais foram os passos que eu dei em determinado momento, quais foram os resultados que eu tive dando esses passos. Então, assim, eu tenho agora um mapa na minha mão onde eu posso observar todos os passos que eu dei, quais foram os pontos de acerto, quais foram os pontos de erro, quais são as estratégias que de repente eu posso mudar, quais são os passos que eu posso de repente fazer algo diferente. E agora eu tenho a oportunidade de tentar de uma forma melhor, diferente, caso eu continuasse sem fazer nada, caso eu continuasse sem investir na possibilidade de erro. Tem uma história, não sei se você conhece, se é da sua época, se não é, enfim, de um personagem de um desenho que eu assistia, que era, o desenho era o Dragon Ball, e o personagem era o Goku. Se você conhece, se você assistia, você vai entender o que eu estou falando, mas se você não conhece, entenda o contexto. Esse personagem era algo muito curioso. Todas as vezes que ele se deparava com um adversário que ele percebia que era mais forte do que ele ficava animado. Ele ficava entusiasmado com a oportunidade de poder lutar com alguém que era mais forte do que ele. Porque ele via que, lutando com aquele adversário que era mais forte, ele tinha a oportunidade de aperfeiçoar técnicas, habilidades, que de repente, lutando com as pessoas que ele estava acostumado a lutar, ele não teria. Então ele ficava super animado quando ele viu um adversário que era mais poderoso do que ele. Então, que a gente tenha um pouco desse sentimento. Eu sei que é natural ter o medo, eu não estou dizendo que... Entenda, eu sinto muito medo, já falei. Agora a questão é, eu preciso mudar essa minha mentalidade, eu preciso começar a observar, falhar é bom, errar é bom. Quanto mais rápido eu erro, né? Então assim, fale rápido, fale logo. Não fique procrastinando atitudes pelo medo de errar, porque você não vai ter resultado nenhum. Se você tiver que falhar, fale logo, erre logo, corrija e vá para cima, sabe? Então assim, quantos planos, quantos projetos que estão aí engavetados, porque você fica com esse receio, esse medo do que pode acontecer e aí simplesmente não faz nada. E aí quando você não faz nada, não é só você que perde, as pessoas que estão ao seu redor também perdem. Quando você não manifesta o seu propósito, não é só você que perde. Todas as pessoas que poderiam se beneficiar com o seu propósito perdem também. Então, que você entenda que errar é bom. O erro, ele te aproxima do seu objetivo. Que você entenda que quão rápido você errar, mais rápido você vai estar diante ali do seu objetivo, diante daquele sonho, do projeto que você quer realizar. Que você entenda que sim, a vergonha ela vai estar sempre presente. O medo da inadequação, de não ser aprovado pelas pessoas que estão ao nosso redor, o medo de parecer ridículo, o medo de parecer bobo, a vergonha, né, de falar algo inadequado. Bom, eu estou aqui, eu corro esse risco, né, estou me expondo, já falei bastante sobre isso, mas eu acredito que com o passar do tempo, né, eu fico imaginando que, bom, quando eu olho para trás, eu percebo que eu melhorei em muitas coisas. E o quão importante foram as falhas que eu tive no passado. E isso me faz acreditar que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quando eu olhar para trás, me lembrar de 2021, 2022, 2023, 2024, eu vou dizer, caramba, quão importante foi eu ter dado aqueles passos, quão importante foi eu ter vivido aqueles erros e ter tido a oportunidade de ajustar e de chegar no lugar onde eu cheguei agora. Então, eu espero que você não fique aguardando mais 5 anos para se arrepender dos 5 anos passados e que não voltam mais.
que você arregace as mangas, que você, de fato, tenha coragem para aprender a lidar com o medo de falhar, que você enfrente esse medo, que principalmente, e talvez, pelo menos comigo, é assim, talvez não é nem tanto o medo de falhar, mas é a vergonha, né? A vergonha de ter que encarar as pessoas que estão te acompanhando, que estão vendo você tentando e estão sorrindo, dizendo assim, ah, aí, ó, tá tentando e não tá tendo resultado nenhum. Ah, aí, ó, falhou. Rapaz, pare com isso. Vá fazer uma coisa direita. Vá buscar uma coisa mais segura e coisas do tipo. E aí mais uma frase para você anotar. Todo louco sem resultado é um louco. Mas um louco com resultado vira gênio. As pessoas, enquanto você não tem resultado, elas sim, até muitas delas, por amor, por cuidado, por carinho, elas vão te dar conselhos que vão fazer com que você pare ao invés de avançar. E é cuidado, é de fato uma demonstração de cuidado. Mas depois que o resultado aparecer, essas pessoas provavelmente vão se inspirar em você. Vão dizer, caramba, como ele foi corajoso, como ela foi audaciosa. Então, uma coisa que eu sempre falo, você tem que avaliar os riscos. Obviamente, você tem que ponderar todos os riscos. Mas, de novo, você não pode parar por conta do medo de falhar. Você não pode parar por conta da vergonha do que as pessoas vão achar, pensar ou falar. Você tem muito a ganhar, a sua família tem muito a ganhar, outras pessoas que se beneficiarão disso têm muito a ganhar. Então, se tiver que falhar, que você fale logo, que fale novamente, que fale melhor, mas que você arrisque ser uma pessoa, a pessoa que você quer ser. Uma pessoa plena, uma pessoa realizada, uma pessoa com coragem para batalhar pela vida que quer e pela vida que quer dar para a sua família. Eu espero que tudo isso aqui faça sentido para você, que, bom, se faz sentido, que você se inscreva no canal para ajudar, que você curta, que você comenta aí o que é que você precisa ter mais coragem, né? Qual é o medo de falhar que você tem, e a gente se vê no próximo vídeo. Que Deus te abençoe grandemente, 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 e a gente se vê. Tchau, tchau.